deixando de lado, colocando, desprezando todo embaraço e todo pecado que nos assedia. Vejam que o verbo deixar é um verbo de ação, é pôr, é desprezar. E ele está dizendo, não somente os embaraços que podem se tornar pecados, mas também o próprio pecado precisa ser abandonado e deixado de lado. E aqui, meus irmãos, o autor aos Hebreus, o autor da carta, não especifica um pecado. Ele não fala de um pecado específico, mas ele fala, meus irmãos, da condição nossa, de pecadores. Não podemos esquecer que, em que pese o fato de termos sido alcançados pela graça de Deus, em que pese o fato de termos sido libertados, purificados do pecado, o velho e de termos nos tornado uma nova criatura e de estarmos em Cristo, o velho homem ainda está em nós, Por isso nós convivemos com duas naturezas. Então, quando o irmão Marcos falou de manhã sobre a questão da preocupação com comer, com beber, com o vestir, que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, temos que entender que essas preocupações que nós temos têm a ver com o velho homem, a velha natureza. Então nós convivemos, em nós há uma tensão. Essa tensão é produzida pelo velho homem que está em nós e pelo Espírito que está em nós. Por isso o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, que a carne luta contra o Espírito contra a carne. E nós temos diante de nós essa divisão. Quem não tem Jesus no coração, não tem esse problema de tensão, essa dicotomia. O Espírito Santo deseja que façamos a vontade de Deus, e a carne, a velha natureza pecaminosa, essa quer que nós façamos a vontade dela mesma. Então, o pecado está sempre diante de nós. E o escritor diz, o pecado não é um embaraço que nos torna lento, pelo contrário, o pecado é algo que se agarra firmemente em nós, porque está em nós. Ele tem o objetivo de derrubar o corredor, impedir os movimentos, a ação, ou seja, o avanço na carreira cristã, na corrida da fé. O velho homem, a velha natureza continua em nós, dentro de nós. E é por isso que nós devemos abandonar, rejeitar e livrar-nos do pecado. De que forma? Reconhecendo que nós somos pecadores, pedindo que Deus nos dê a consciência desse fato, mas também, não só ter consciência, mas convicção de atos pecaminosos. Deus precisa revelar a nós que tal atitude, tal coisa que fazemos é pecado. E aqui, irmãos, eu não estou usando a questão do pecado para colocar medo, mas porque nós precisamos lidar com o pecado por conta da velha natureza. O pecado exerce uma força dentro de nós muito grande. O pecado nos amarra, nos impede de experimentar a graça de Deus de tal forma que experimentemos a presença de Deus e transformemos a nossa vida de acordo com o que a palavra de Deus diz. Andando em humildade, longanimidade, amor e vivendo o verdadeiro amor. Então vejam, até o dia que nós morrermos, ou até quando Jesus vier, nós precisamos lidar com essa questão. E Deus conhece o nosso coração. O apóstolo João disse, nós precisamos entender que somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, nós mentimos. Então, a consciência de pecado é importante, mas a convicção de que atos e condutas podem ser pecados também é importante. O apóstolo diz, se confessarmos os nossos pecados,
Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado exerce força dentro de nós, irmãos, no nosso coração e na mente. A mente humana é o último reduto a ser vencido pelo Espírito Santo. John Stott disse isso numa das palestras dele. O coração é emotivo, mas a mente humana, a razão humana, é difícil de ser convencida. Porque é na mente que nós produzimos os pensamentos, não é no coração. Nós somos pessoas que pensam, e que não só sentem, que não expressam só emoções, mas pessoas que pensam, que elaboram pensamentos, elaboram saídas. A nossa mente precisa ser vencida pelo Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos usar da razão para avaliar certas coisas. Porque Deus nos deu um pensamento, uma mente para pensar, para raciocinar, para avaliar. Não é sem razão que a palavra de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com todas as forças e com todo entendimento. Entendimento significa razão. Quando Jesus lançou o convite aos seus interlocutores: vinde a mim, não este convite, mas outro, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse convite de Jesus é um convite ao intelecto humano, à razão humana. Não é um convite para as emoções. Porque nós precisamos pensar, avaliar o custo de seguir a Cristo. Aquele que quer, aquele que tem vontade, aquele que deseja me seguir, faça isso. Por via de consequência, para eu seguir alguém, eu preciso avaliar se vale a pena. Eu preciso ter o conhecimento dessa pessoa. Então Jesus não endereçou, não lançou um convite a esmo, nem ao coração somente, não às emoções, mas à razão. Crente pensa. Deus nos deu uma mente para pensar, para raciocinar, para tomar decisões sábias. E nós as tomamos quando avaliamos racionalmente. Mas pastor, e a emoção? Racionalmente é muito frio. Não, irmãos, precisamos pensar. É claro que há um equilíbrio. Nós não podemos ser somente racionais, mas também não podemos ser somente psíquicos ou emocionais. Nós precisamos pensar. E o pecado impede a nossa mente de pensar espiritualmente. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios 2, vai dizer: nós temos a mente de Cristo. Então, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Porque aqueles que receberam o Espírito podem entender as coisas do Espírito. Então nós somos espirituais porque o Espírito está em nós. E não aquela espiritualidade que o mundo prega. Então como é que nós corremos a carreira cristã? Deixando os embaraços, mas também o pecado que procura nos enredar, nos cercar e nos impedir na carreira cristã. A palavra pecado, meus irmãos, é hamartia, no texto. Hamartia significa errar o alvo. E o pecado é um agente de morte. O pecado se interpõe entre mim e Deus, entre Deus e você. O pecado faz separação entre mim e vós, diz o Senhor. Eu não lembro o texto, se é Jeremias ou se é Isaías. O Senhor vai dizer pelo profeta: os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Por isso eu não os recebo. Isaías vai dizer:
as vossas luas novas, os vossos cultos, as vossas ofertas estão cheias de pecados. É tudo vazio. Eu não as quero, eu não as aceito. Porque está envolvida com o pecado, porque o pecado se interpõe entre mim e Deus. Então, quando o pecado se interpõe entre mim e Deus, eu perco a comunhão com o Senhor. Quando ele se coloca em nós, e ele está sempre diante de nós, ele impede que nós tenhamos a comunhão, ou continuemos com a comunhão com o Senhor. O pecado quebra a comunhão com Deus e com os irmãos da fé. O pecado quebra os relacionamentos. Os casais têm os seus relacionamentos truncados por conta do pecado. Então, deixando de lado o pecado que nos rodeia. A pergunta que eu faço é interessante dizer isso, aspas, porque eu não lembro quem foi que citou isso. O pecado é um agente de morte em nosso mundo. Nunca é proveitoso, e os prazeres que ele oferece aos insensatos são cheios de venenos mortais. Olha, meus irmãos, o mundo ama pecar e o pecado. Mas o pecado é personificado nesse texto. O pecado, disse Jesus, aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres da escravidão do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade? Esse texto tem sido citado aí, fora do seu contexto. Conhecereis a verdade. Qual verdade? Cristo. Essa verdade personificada em Jesus liberta o homem do seu pecado. Porque eu sou o caminho a verdade e a vida. Jesus é o caminho que leva a Deus, mas também Ele é a verdade que liberta, mas também Ele é a vida, é Zoe, como disse o nosso irmão Marcos Muniz hoje. Jesus é Zoe, é a vida que nos enche, que nos enche e que nos permite ter comunhão com Deus. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu vim para que tenham vida, e vida abundante, vida capaz de permitir que comunguemos com Deus. A vida que Jesus me deu e deu a você e a cada um de nós e a todos que aqui estamos, quero crer que todos que aqui estamos recebemos vida, essa vida é a vida que Jesus nos dá e nos permite comungar com Deus.